A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consiga simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história, da pré-pré-história, já havia os monstros apocalípticos. Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou a escrever. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contacto interior inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira e irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo o desejo e reduz-se ao próprio último, o primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopata e estridente. É a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e há falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora esta história, será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. A visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei como que estou escrevendo na hora mesma em que eu sou lido. Só não início pelo fim, que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os factos antecedentes. Escrevo neste instante com algum prévio pudor por estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu? Se há veracidade nela, é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada uma reconhece em si mesmo, porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade, por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falta dedicado essencial. Como é que sei tudo o que vai seguir e que ainda o desconheço, já que nunca ouvi? É que numa rua de Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigada a usar palavras que vos sustentam. A história determino com falso livre-arbítrio. Vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M., relato antigo este, pois não quero ser amordenoso
e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. História exterior, explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado. Mal e mal vislumbro o final que, se a minha pobreza permitir, quer que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio, mas tenho o direito de ser dolorosamente frio. E não vós. Por tudo isto é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa. É, antes de tudo, vida primária que respira. Respira, respira. Material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula com o seu estrondoso possível de átomos. O que é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas e dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Então eu grito. Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche de mortandela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer. Ela é virgem e inócua. Não faz falta a ninguém. Aliás, descobriu agora, eu também não faço a menor falta. E até o que escrevo um dia escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria de ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Como a nordestina. Há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como não existiriam? Poucas se queixam. E ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei de que houve um tempo em que, para me esquentar o espírito, eu rezava. O movimento é espírito. A reza era um meio de mudamento, escondido de todos, a atingir-me a mim mesmo. Quando rezava conseguia um oco de alma, e esse oco é o tudo que posso eu jamais ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre as personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim, para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o quê. O meu material básico é palavra.
Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos, substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação. Já que palavra é ação, concordei. Mas não vou enfrentar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limite-me humildemente, mas sem fazer estardalhaços da minha humildade, que já não seria humilde. Limite-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que devia ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra. A tia é que lhe dera um curso ralo de como bater à máquina. E a moça ganhara uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa, embora, ao que parece, não aprovasse na linguagem duas consoantes juntas, e copiava a letra linda e redonda do amado chefe a palavra designar, de modo como, em língua falada, diria desiguinar. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou o meu desconhecido, e ao escrever-me surpreendo um pouco mais descobrir que tenho um destino. Quem já não se perguntou? Sou um monstro e isto é ser uma pessoa? Quem antes afiança que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa? Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada em chão e cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque nem menos a olhar. Voltando a mim, o que escreverei não pode ser absolvido por menos que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu, embora tenha como pano de fundo e agora mesmo a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos quando de noite atormentado durmo. Que não se esperem então estrelas no que se segue, nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e por sua própria natureza desprezível por todos. É que a esta história falta melodia cantabil. O seu ritmo é às vezes descompasso e tem fatos. Apaixonei-me subitamente por factos sem leitura. Factos são pedras duras e agir está-me interessando mais do que pensar. De factos, não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como isto terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo, de acordo com um prazo determinado por horas, até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha mais primeira condição, a de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tenho em relação a esta moça. Com esta história eu vou-me
sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais. Estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouço clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura, tendo como contratom o baixo grosso da dor. Alegro com brio, tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem bola. O facto é um ato. Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade. O que narrarei será meloso. Tem tendência, mas então agora mesmo seco, endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. Parece que estou mudando o modo de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero. Não sou um profissional e preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com factos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que para me animar sinos badalem enquanto adivinho a realidade e que anjos voassem em vespas transparentes em torno da minha cabeça quente, porque esta quer se transformar em objeto coisa. É mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se a tem, inventa-se-a. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Porque escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz conteúdo. Escrevo, portanto, por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais por força de lei. Sim, a minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada, era moça mulher, e que escuridão dentro do seu corpo. Nunca a esqueci, jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva e todos os que percebem o estigma fogem com horror. Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte, ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzia-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzi a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e o seu Deus.
Quero acrescentar à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje e o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas neste momento. E eis que fiquei receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é: como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus do escrever. Sou um homem que tem mais dinheiro que os que passam fome, o que faz de mim de algum modo desonesto, e só minto na hora exata da mentira. Mas quando escrevo não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito. A média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Ah, que medo de começar, e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho a contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo, com mãos de dedos duros enlameados, a palpar o invisível na própria lama. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque o meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. E se for triste a minha narrativa, depois na certa escreverei algo alegre. Embora alegre porquê? Porque também sou um homem de ossanas e um dia, quem sabe, cantarei loas que não as dificuldades da nordestina. Por enquanto quero andar nu ou em farrapos. Quero experimentar pelo menos uma vez a falta de gosto que dizem ter a história. Comer a hóstia será sentir o insonso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha, a de abandonar sentimentos antigos já confortáveis. Agora não é confortável. Para falar da moça tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco. Só cochilar de pura exaustão. Sou um trabalhador manual. Além de vestir-me com roupa velha rasgada, tudo isso para me pôr ao nível da nordestina, sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo convincente às sociedades que muito reclamam de quem está neste instante mesmo batendo à máquina. Tudo isso, sim, a história é história. Mas sabendo antes para nunca esquecer que a palavra é fruto da palavra. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo. E a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã. Tem de ser apenas ela. Bem, é verdade que também queria alcançar uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo que quer também alcançar o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, tão a troco de nada que por nervosismo de escrever eu tivesse um acesso incontrolável de riso vindo do peito. E quero aceitar a minha liberdade sem pensar o que muito acham. Que existir é coisa de doido, caso de loucura. Porque parece, existir não é lógico.
A ação desta história terá como resultado a minha transfiguração em outrem e a minha materialização, enfim, em objeto. Sim, talvez alcance a flauta doce em que eu me enuvelarei em macio cipó. Mas voltemos a hoje, porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo e eu ouço escuro que estão rindo de mim em risos rápidos e ríspidos de velhos. E ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa, de algum modo escrito em mim. Tenho é que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. Essa ideia de borboleta branca vem de que, se a moça vier a se casar, casar-se-á magra e leve, e como virgem de branco. Ou não se casará. O facto é que tenho nas minhas mãos um destino e, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha fatal. Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa, porque escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem. Talvez porque nela haja um recolhimento e também porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na santidade. Eu que quero sentir o sopro do meu além, para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser. E se não fosse sempre a novidade que é escrever, eu morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só quereria ter o que eu tivesse sido e não fui. Parece conhecer nos menores detalhes essa nordestina, pois se vive com ela, e com muito adivinhei a seu respeito, ela se me grudou na pele, qual melado pegajoso ou lama negra. Quando eu era menino, li a história de um velho que estava com medo de atravessar um rio. E foi quando apareceu um homem jovem que quase queria passar para outra margem. O velho aproveitou e disse: "Me leva também, eu bem montado nos teus ombros." O moço consentiu e, passada a travessia, avisou-lhe: "Já chegamos, agora pode descer." Mas aí o velho respondeu muito sonso e sabido: "Ah, essa não. É tão bom estar aqui montado como estou que nunca mais vou sair de você. Pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros. Logo eu que constato que a pobreza é feia e promíscua. Por isso não sei se a minha história vai ser o quê? Não sei de nada. Ainda não me animei a escrevê-la. Terá acontecimentos? Terá. Mas quais? Também não sei. Não estou tentando criar em vós uma expectativa aflita e voraz. É que realmente não sei o que me espera. Tenho uma personagem buliçoso nas mãos e que me escapa a cada instante querendo que eu o recupere. Esqueci de dizer que tudo o que estou agora escrevendo é acompanhado pelo rufar enfático de um tambor batido por um soldado. No instante mesmo em que eu começar a história, de súbito cessará o tambor.